Então eu quero compartilhar essa série com vocês. Deus colocou no meu coração. É uma série que falou muito ao meu coração. E eu entendi de Deus que deveria compartilhar com vocês. Que tem o propósito, na verdade, de mostrar a nós ensinos assim profundos, maravilhosos, que Jesus estava ali ministrando aos seus discípulos nos episódios dos evangelhos que trata do barco, né? Quando eles estão dentro do barco. E eu quero compartilhar com vocês essa série, e a primeira mensagem dessa série é saindo do barco. Eu quero desafiar você hoje a sair do barco, amém? E você vai entender um pouco disso quando a mensagem for ministrada ao seu coração. Mas João 21, versículos de 1 a 11, João, o evangelho de João, o evangelista João, o apóstolo João, ele já, depois de Jesus ressuscitado, ele registra isso aqui. Depois disso, Jesus apareceu outras vezes aos discípulos. Jesus já estava ressuscitado. Agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão, Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse o quê? O que ele falou? Vou pescar. Guarde bem isso, irmão. Vou pescar. Os outros disseram: vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Parece até que Jesus não sabia, né? Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. É o que o Senhor vai fazer na tua vida. Faça o que Ele te disser e você vai ver se você não vai crescer e prosperar. Você vai ver os resultados da sua semente, da sua semeadura, da sua renúncia, da sua entrega, das suas lágrimas, da sua dor, do seu sofrimento. Você vai ver. Jesus então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Esse discípulo aqui é João. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. É um ano de aceleração, irmão. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia o que lá, irmãos? Havia o que, irmãos? Havia o que, irmãos? Peixe e pão assando sobre ela. Quem provou aquilo ali? Eles não tinham pego nada. Os peixes ainda estavam sendo levados para a beira da praia, mas Jesus já tinha provido o alimento para eles. Eles estavam cansados, extenuados, com fome. Jesus preparou o banquete para eles. Quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Acredite, Deus tem preparado para você um banquete. Você não precisa se preocupar. Você não precisa desanimar. Jesus tem preparado para você. Mas pastor, já estou cansado. Não há problema. Jesus tem preparado para você. Ele vai te surpreender. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia. Eram quantos peixes, irmão? Grandes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Deixa eu voltar aqui ao 3º versículo, que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar.
Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Primeira coisa, queridos, veja só como que o texto é muito lindo. Quando nós passamos por uma crise, e tudo começa a sacudir, e a gente fica inseguro, não é? Totalmente inseguro, começamos na verdade a buscar algo que possa nos dar o quê? Estabilidade, segurança. As pessoas inseguras, elas buscam exatamente isso. Eu quero algo que me dê estabilidade, que me dê segurança. Para quê? Para que nós possamos suportar aquilo que vem contra nós. Você pode perceber que aqui nesse auditório, nessa tarde tão linda, tão maravilhosa, muitos de nós já passamos por coisas na vida que nos sacudiram assim de maneira muito profunda. Já passamos por lutas, por frustrações, por decepções, por situações da nossa casa, na nossa família, que realmente fizeram sacudir a gente. Não é verdade, irmãos? Eu acho que muitas vezes a pessoa diz assim: pastor, não era para estar acontecendo isso conosco, né? Porque eu estou, vamos supor, você pensa assim: eu estou fazendo a vontade de Deus, e como que eu estou vivendo esses traumas? Como que eu estou vivendo essas lutas? Não deveria ser diferente, pastor, uma vez que eu estou fazendo a vontade dEle, abrindo mão de fazer a minha? Quantas vezes nós perguntamos, nós questionamos Deus acerca disso? Se eu estou fazendo a tua vontade, por que que essas coisas estão vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa? É porque nós pensamos que estar no centro da vontade de Deus, ou fazendo a vontade de Deus, Deus vai fazer a nossa. Não é não. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você está renunciando a você. Então quando você renuncia a você, quando você crucifica o seu eu, é Jesus que vai aparecer, não é você. Isso é uma realidade, mas a gente questiona, né? Não é porque você está fazendo a vontade de Deus que significa que você não vai passar por problemas, que você não vai viver situações adversas, situações complicadas. Só porque Deus te chamou, isso não significa que você não vai ter sofrimento. Você vai vivenciar sofrimento. Você pode entender isso, irmão? Não é verdade? É tão difícil quando alguém chega perto de nós e diz assim, e fala assim: olha, eu estou tão desanimado, eu preciso da tua ajuda. É tão difícil dar uma palavra de ânimo para alguém quando você se encontra desanimado, né? Eu não sei quantas pessoas aqui já vivenciaram ou vivenciam isso. Você está ali numa luta travada e vem alguém e te pede ajuda, quando na verdade você mesmo está precisando de ajuda. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te usa exatamente na situação em que você se encontra. Deus vai te usar, colocar pessoas na tua vida para te pedir ajuda naquilo que você está precisando ser ajudado. Você não entendeu, mas você vai entender em nome de Jesus. Ah, mas eu estou... Muitas vezes é assim mesmo. Nossa Deus, aquilo que eu estou precisando... Vocês lembram vocês devem lembrar, a gente ministra muito sobre isso daqui na palavra de Deus, né? A viúva de Sarepta, que Deus fala para Elias assim: vai, porque eu vou preparar uma pessoa lá para poder te alimentar. Aí ele chega e pede à mulher exatamente aquilo que ela precisava. Mas como, profeta, que eu vou te dar, se eu te der meu filho e eu vamos morrer amanhã? O que eu quero te dizer é o seguinte: que Deus vai levar pessoas a você que estão vivendo uma situação talvez pior do que a tua, ou no teu tamanho, para que você a ajude.
E você vai dizer assim, mas Deus, eu que estou precisando de ajuda. É nessa hora que o milagre começa a acontecer. É nessa hora que o milagre começa a acontecer. Você não vai ajudar quando você, irmão, está bem. É terrível, mas é exatamente isso. Ah, pastor, o senhor tem uma palavra de ânimo para mim? Ah, ministro Ed, estou precisando de uma palavra. Naquele dia o Ed está desanimado, mas está lá embaixo. Aí chega um irmão e diz assim, Ed, eu estou precisando da tua ajuda, estou muito desanimado, estou assim, e ele não sabe que o Ed está na mesma situação dele. E Deus vai usar o Ed para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra. Amém? Por que isso, pastor? Por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso, querida? Para que você saiba que não é você, é Deus que faz as coisas através de você. Não é pela sua força, pelo seu conhecimento, é por aquilo que Deus é na tua vida, aquilo que Deus usa na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, quando é essa atmosfera, esse tipo de atmosfera, que nós entramos aqui nesse texto. O texto mostra exatamente isso. E aí Jesus então, ele fala, a ordem de Jesus é que eles saiam do barco. O barco é uma figura, irmãos, que muitas vezes a gente gosta. Não, aqui está seguro. Aqui nós nos sentimos seguros. E Jesus olha e diz assim, não sai do barco. Essa é um outro momento quando eles estão no barco e há uma tempestade. E Jesus vem andando por cima das águas. E ali Jesus manda sair do barco. Mas saindo do barco, o que significa isso, pastor? Sair do barco significa, querido, sai do barco para fazer parte de um reino eterno. Jesus não convida você para sair e vir até Ele para fazer parte de um reino momentâneo. É um reino eterno, um reino de glória, um reino de poder, um reino de unção, um reino de vida, um reino de provisão, um reino, sabe, o reino eterno de Deus não é um reino baseado nos padrões que nós temos, é um reino baseado nos padrões do céu. E quando Ele te chama para sair do barco significa o seguinte, você vai viver experiências que você nunca viveu na tua vida. Então é o momento de você sair, é o momento de você entender que Deus te chama, querido, para fazer parte do reino dEle. Os discípulos abriram mão de tudo e seguiram a Jesus, mas depois, exatamente, vem e segue-me. O que Pedro fez? O que João fez? O que os discípulos fizeram? Largaram tudo e foram. Saem do comodismo, da segurança de vocês e se entreguem a mim. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a verdadeira segurança nossa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Está estabelecido um novo reino. Mas você perceba, a visão dos discípulos era que Deus havia mandado o Filho dele para estabelecer um reino na terra. Um reino na terra. Essa era a visão. Nós vamos ficar livres de Roma, nós vamos ficar livres da opressão, do que Roma faz com a gente. Mas essa não era a visão de Jesus. Esse não é o reino de Jesus. O reino de Jesus não é ausência de sofrimento, é presença da glória. Amém? O reino de Jesus não é ausência de dor, é presença de cura. Então você tem que enxergar isso. O reino de Jesus não é ausência de problema, é presença de solução. O reino de Jesus é assim. Por isso que nós falamos da presença dEle, da glória dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o reino que Jesus está dizendo, sai do barco e vem. Os discípulos deixaram tudo e seguiram. Estavam olhando para quem, pastor? Eles estavam olhando exatamente para isso. Mas Jesus Cristo, olha só, eles seguiram a Jesus. Enquanto Jesus fazia um monte de coisa incrível, como por exemplo, transformar água em vinho, eles estavam ali.
Eles estavam ali quando Jesus passou e foi a uma cidade de Naim, e lá encontrou, sabe, um jovem morto indo para ir ser enterrado. E ali ele toca naquele moço e aquele moço ressuscita, aquele jovem. Os seus discípulos o seguiram quando ele estava lá na casa de Lázaro. E ele olha para o túmulo e fala para o túmulo e fala para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora andando. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai dizer, mas ele não estava enfaixado? Ele estava enfaixado e mesmo assim ele andou. Porque com Jesus, quando ele dá o comando, quando ele dá a ordem, não há nada que não deixe de obedecer, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Eles seguiram, eles estavam ali. Os seus discípulos estavam ali quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla dele, imediatamente o seu fluxo parou, cessou. E ele disse: olha, saiu de mim poder. Eles o seguiram quando Jesus estava diante de um centurião que olhou para Jesus e disse assim: o senhor não precisa ir lá na minha casa não, basta o Senhor dar uma palavra que o meu servo vai ser curado. E isso aconteceu, e os discípulos estavam ali. Os discípulos estavam ali quando o cego Bartimeu gritou, e Jesus mandou que trouxesse o cego Bartimeu até ele e deu visão para ele. Ele estava ali, os discípulos estavam com Jesus ali, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Eles estavam ali, quando diante de uma multidão de quase 5.000 pessoas, ele saciou, ele fez com que 5 pães e 2 peixes saciasse uma multidão de pessoas, e ainda sobrasse 12 cestos de pães e peixes cheios. Os discípulos estavam ali. Sai do barco, meu irmão. Vem, para você experimentar o reino de Deus na tua vida. Mas, quando ele foi preso e crucificado, os discípulos enlouqueceram. Como? Sabe aquela ideia de muitos que creem em Deus? Que Deus é amor, pastor, que Deus é isso, que Deus é aquilo. E quando vem algo que eles pensam assim, mas como que Deus pode permitir isso? Eu fico pensando que os discípulos pensaram assim, irmão Edmilson. Acho que naquela hora os discípulos pensaram, como que o pai envia o filho para o filho morrer? E o tipo de morte que ele submeteu o filho. Tem coisa que Deus faz que a gente não entende, gente. Mas não é para entender, é apenas para crer, entregar, obedecer, que lá na frente você vai entender, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas os discípulos não sabiam que ele ia ressuscitar. Tem coisa que eu não entendo, mas eu obedeço. E eles enlouqueceram. Ou seja, a segunda coisa, sair do barco significa enlouquecer. É, pastor? É. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aí. Mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é louco mesmo. Esse cara está jejuando para quê? Esse cara passa a noite toda orando para quê? Esse cara poderia fazer o que ele quer, mas ele não faz. Esse jovem poderia fazer o que ele quisesse. O que ele está fazendo numa igreja? Por que ele está renunciando? Ele poderia transar com qualquer garota, como qualquer outro jovem. Por que ele não faz isso? Por que aquele camarada é honesto no mundo desonesto? Por que aquele casal ainda, eles continuam juntos, 30 anos juntos? Por quê? Eles não entendem, parece loucura no mundo que nós estamos vivendo. Para eles isso é loucura, mas para Deus, querido, isso é o poder, isso é a graça, isso é a misericórdia, isso é a manifestação da glória de Deus, isso é a presença do Espírito Santo em nós. Por exemplo, eu não posso, irmão, se alguém me convidar agora, vamos dizer que eu recebo um convite. Pastor Marco Aurélio, nós temos uma igreja enorme aqui. Ou temos uma igreja aqui nos Estados Unidos.
Eu vou botar aqui Orlando, que é melhor, né? Lá mais quentinho. Nós queremos convidar o senhor e sua esposa para serem pastores nossos. Ah, pastor, a tentação, né? Eu não posso. Por quê? Porque tem que ser a vontade dele, não a minha. Tudo pode ser melhor para mim, mas vai ser melhor para o senhor. Os pastores nos Estados Unidos, irmãos, eles têm aposentadoria paga pelo Estado. Lá nos Estados Unidos tem banco para a igreja. Se o Brasil tivesse, a gente já tinha comprado isso aqui. Mas tem um banco maior. Você está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Eu não posso simplesmente dar as costas e assim vamos, porque o negócio é bom para nós, amor. Eu e você, né? Vamos deixar aqui o Marco Aurélio, a Gal, e vamos junto. Eu, você, Rebeca e Marcelo. Pô, seria legal, né? Poxa vida, pastor, vai ser é Deus. Você vai pensar logo que é Deus. Aí você vai falar com Deus. Deus vai dizer para você assim: não. Aí o cara que te conhece vai dizer assim: você está louco? Vai deixar escapar uma oportunidade dessa? E o diabo vai tentar mostrar para você que você está deixando escapar uma oportunidade que Deus está te dando. O sangue de Jesus tem poder. O que você faz quando Deus faz algo que você não esperava que Ele fizesse? Isso é loucura, irmão. É loucura. Os discípulos ficaram doidos. Os discípulos começaram a se esconder nas casas. Por quê, pastor? Todo mundo estava agora indo atrás dos discípulos de Jesus. Eles estavam indo para as casas, fechando as portas, como um bando de crianças enlouquecidas, assustadas. Tanto é que quando Jesus entrou numa casa onde eles estavam, a porta estava fechada. Jesus entrou porque Jesus estava com o corpo transformado. Mas olha só o contexto, a situação que eles estavam. De repente, o mais popular, né, já não era mais estar com Jesus, porque Jesus agora estava morto. E quem é discípulo dele? Sai fora, se esconde. Os discípulos estavam na lista daqueles procurados pela Interpol ou pela Polícia Federal, como hoje. Vou deixar esse parênteses para depois. A gente sabe que muitas vezes nós somos críticos quanto a Tomé, quando Tomé duvidou, mas olha a situação que ele estava, irmão. Quando Pedro negou a Jesus, era uma coisa mesmo de louco. Ainda mais quando eles foram ridicularizados. Por quê? Porque disseram que aquele homem que eles seguiam ia ressuscitar ao terceiro dia. E no terceiro dia não tinha acontecido nada, porque eles não tinham ainda notícia. Só quem tinha notícia no terceiro dia é aquela que estava lá, que não saiu do túmulo. Quem era o nome dela? Maria Madalena. Foi para ela que Jesus ressuscitou, que ela viu primeiro que Jesus apareceu, e ela correu aonde os discípulos estavam, para falar para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, você está louca. Ele ressuscitou e falou comigo. A mulher está biruta mesmo, está louquinha. Mas sair do barco, irmão, você parece um louco. A gente olha esses irmãos, de vez em quando o Ministério de Intercessão está em frente à prefeitura, todo mundo levantando a mão. Eu imagino as pessoas passando aí. O que é esse pessoal fazendo aí? Esse pessoal não tem o que fazer não, gente. Vai trabalhar. Deve pensar assim. Que coisa louca, irmão. Seguir a Jesus é exatamente isso. Sair do barco e estar com Jesus é exatamente isso. Dar uma de louco. Viver essa loucura para o Senhor. Para o mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria. E eles estavam agora sendo ridicularizados. Mas Pedro e João saíram correndo para chegarem ao túmulo. E chegando lá, eles conferiram realmente o nosso Jesus não estava ali. E aí eles começaram a falar isso. Foram chamados de quê? De hereges. Vocês estão ficando doidos. Ele não ressuscitou.
Vocês estão pregando uma mensagem errada. Os discípulos estavam ali o quê? Confusos, vulneráveis, incertos. Aí sabe o que aconteceu? O que, pastor? Pedro disse assim: meus irmãos, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pescar. O que isso significa, pastor? Eu vou voltar para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Eu sou pescador. Você entendeu, irmão? Voltar. Aí, presta atenção nisso aqui. Os outros discípulos falaram para ele assim: nós vamos com você também. Gente, Mateus era cobrador de imposto. O que Mateus ia fazer dentro do barco? O cara não sabia nem colocar uma isca. Mas foram juntos. Pedro disse: me traga uma vara, uma rede, um barco. Eu vou pegar uns peixes, vou voltar a fazer. É o que muita gente faz. Quando Jesus não aparece, quando Jesus não responde, quando Jesus não mostra, as pessoas começam a se afastar e viver a vida delas como era antes. Elas buscam uma segurança. Não façam isso. A nossa segurança é o Senhor, mesmo que Ele não responda, mesmo que Ele não fale, mesmo que você não sinta a presença dEle, mesmo que você não ouça a voz dEle, permaneça firme e perseverante em nome de Jesus. Não volte para o que você era, não volte procurando uma segurança. A tua segurança está no Senhor. Aleluia. Eu vou pescar. Meu Deus. Muitas vezes a gente faz isso. Ah, pastor, eu não quero mais me envolver nisso não, porque isso não é para mim. Trabalhar nesse ministério é demais para mim. Ajudar pessoas é demais para mim. Discipular é demais para mim. Vou voltar para fazer aquilo que eu fazia, simples, sem me envolver com nada. Você é um crente, pastor, vindo na igreja e assistindo os cultos. Eu não quero mais me envolver com esse tal de Jesus ou com as coisas desse tal de Jesus. Irmãos, há milhares de crentes assim dentro das igrejas, porque não querem se envolver. Por que não querem se envolver? Porque eles dizem o seguinte: quando a gente se envolve, a gente tem problema. É problema daqui, problema dali. Já basta os meus problemas, eu não preciso de problemas. E eu quero te dizer em nome de Jesus, porque toda vez que você se envolve com aquilo que é de Deus, quem se levanta contra você não é o homem. Quem se levanta contra você é Satanás. Você não está enxergando isso? Você não está vendo isso? Ele vai se levantar contra você para fazer você sentar de novo e dizer para você exatamente isso: você não precisa de mais problemas, você já tem problemas demais na tua vida. Se assente, vá ao culto das 5 ou das 7, celebre e vá embora. E não se envolva com as coisas desse Deus. Desse jeito. Eu não estou falando vocês. Mas uma coisa é certa, irmão. Será que eu sou o único? Eu acho que não. Eu acho que tem muita gente aqui que fica cansado de pessoas. Tem hora que você fica cansado de pessoas. 24 horas ali, ajudando, falando. A vontade de desligar o telefone, bloquear lá a rede social. É dessa forma. E falar assim: ó, estou fora, eu vou pescar. Eu vou fazer aquilo que me agrada. A única coisa que agrada aquele que serve ao Senhor é agradar ao Senhor, irmão. Não tem outra forma. Você só fica realizado se você estiver agradando ao seu Deus. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. O negócio de Pedro era pescaria. Mas aí, meu irmão, quando ele conheceu, Jesus chegou para ele e disse assim: você pode me emprestar o seu barco? Aí, meu irmão, aí quando você entrega, pode ter certeza, o trem vai pegar. Você vai ver coisa que você nunca viu, vai ouvir coisa que você nunca ouviu. Coisas grandes e maravilhosas vão começar a acontecer. Pedro nem atentou.
Quando Jesus pediu o barco para ele, o que Jesus estava querendo fazer, César? Estava tentando dizer para Pedro assim: sai do barco, sai, me dá o barco, me dá aquilo que te aprisiona, me dá aquilo que te dá segurança, me dá aquilo, sabe, me dá na minha mão. Ah, pastor, mas eu estou vivendo isso, entrega para mim, ei, entrega para mim, eu vou usar isso que você está me entregando para transformar em bênção na tua vida. Então entrega, em nome de Jesus. Ei, ele pede o barco, e aí que foi que tudo começou. Então, para finalizar, sair do barco significa entregar o que lhe dá segurança. Sai do barco, meu irmão. Por várias vezes durante a sua vida, Pedro ficou tentando voltar para o barco, voltar para a normalidade, para a naturalidade. É por isso que muita gente se afasta de Deus e da igreja e volta a fazer o que ele fazia, porque aquilo lhe dá prazer, aquilo não lhe dá mais dor de cabeça. Ele faz como ele quer, da hora que ele quer, do jeito que ele quer, não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que prestar conta para ninguém, sabe? É desse jeito. Por isso que tem gente que não gosta de discipulado, porque tem que prestar conta, discipulado tem que prestar conta. Aí não gosta, não vai gostar nunca, né? Porque quem não gosta de prestar conta, irmão, tem um espírito independente, né? E quem vive nesse espírito independente, irmão, para mim, ficar quieto. E Deus fica tentando tirar Pedro do barco. Primeiro ele fala assim: me empresta o barco. Depois ele fala o seguinte: porque eu vou afastar o barco para a praia, para pregar um pouco. E Jesus prega de dentro do barco. E sabe o que vem depois? A recompensa para Pedro. Depois vem a recompensa. Qual foi a recompensa, pastor? Você não lembra não que Pedro andou sobre as águas? Pedro teve que tomar uma decisão. Jesus olhou para ele e disse assim: você quer ficar no barco com os demais discípulos, ou você quer sair do barco e ter a experiência sobrenatural comigo? Chega uma hora, irmão, que você precisa decidir. Você precisa decidir. Em outras palavras, chega uma hora que você tem que botar a cara para bater. E aqui eu abro um parênteses, que tem muito político aí, irmão, que passa os 4 anos sem colocar a cara para bater. E eu estou falando de político evangélico, político que diz que é crente, político que busca a igreja numa hora dessa, mas que passa os 4 anos escondido, com medo de perder votos. Para mim, esses não têm meu voto, nem que eu perca, nem que o meu candidato perca. Mas para mim, se ele é crente em Cristo, ele tem que botar a cara para bater. Daniel não teve medo de morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo de morrer. Botaram a cara para bater. Ainda que o Senhor nos mate, nós não nos renderemos, não nos prostraremos diante dessa estátua. Ainda que o Senhor me jogue na fornalha, eu vou continuar buscando o meu Deus. É desse jeito, irmão. Deus te levantou para você ser uma testemunha viva dele. Amém? Mais cedo ou mais tarde, você tem que decidir. Ou vai ficar no barco, ou vai sair do barco e ter uma experiência sobrenatural.